E o presidente Lula voltou a criticar o Congresso Nacional sobre o controle do orçamento. O presidente chegou a afirmar que esse impasse é a chance dos três poderes terem uma relação mais justa. O André Anelli tem os detalhes. O presidente Lula afirmou que o impasse entre os poderes em relação à constitucionalidade do pagamento impositivo das emendas pode gerar uma oportunidade de negociação com o Congresso Nacional. O chefe do Poder Executivo defendeu uma correção na forma como são feitos os repasses aos parlamentares, de forma que haja transparência na destinação das verbas. Lula fez esse comentário afirmando que os valores repassados são milionários e devem ser compartilhados, inclusive, com os governadores dos respectivos estados de cada parlamentar. O que não é correto é o Congresso, ter emenda secreta. Não pode ser secreta. Então, por que alguém apresenta uma emenda e não quer que ela seja publicitada se a emenda é feita para ele poder ganhar apoio político? Então ele deveria ter o direito de publicizar. De qualquer forma, eu acho que esse impasse que está acontecendo agora é possivelmente o fator que vai permitir a gente fazer uma negociação com o Congresso Nacional e estabelecer uma coisa justa na relação do Congresso com o governo federal. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal, o STF, vem confirmando a suspensão por tempo indeterminado da execução de emendas parlamentares ao orçamento da União. O principal alvo dessa decisão, tomada de forma monocrática pelo ministro Flávio Dino, são as chamadas emendas PIX, que permitem a transferência direta a estados e municípios por indicação individual de parlamentar, mas sem que seja necessário vincular a verba a um projeto, programa ou convênio específico. Dino atendeu a pedidos que haviam sido feitos pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, também pelo PSOL e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Todos alegaram que a dinâmica atual da execução de emendas parlamentares não atende a requisitos constitucionais mínimos de transparência, rastreabilidade e eficiência. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz que acredita que os poderes judiciário, legislativo e executivo vão chegar ao que ele chamou de bom termo sobre as emendas parlamentares. Muitas vezes se diz que há conflitos entre os poderes, mas são conflitos artificiais. O executivo, o judiciário e o legislativo dialogam. É claro que numa democracia existem opiniões divergentes. Agora, por exemplo, sobre as emendas, parlamentares. Eu tenho certeza, e estamos conversando no avião, que chegaremos a um bom termo neste aspecto. Apesar dessa expectativa de pacificação, o clima no Congresso Nacional tem se mostrado bastante diferente. Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, se uniram pelo menos a 10 partidos políticos na tentativa de suspender a decisão do ministro Flávio Dino, que interrompeu o repasse das emendas. Como a via judicial não deve ser favorável ao Congresso, a expectativa é que o Legislativo comece a fazer retaliações ao governo, principalmente no andamento das pautas de interesse do Poder Executivo. De Brasília, André Anelli. Obrigado, Anelli. Vamos conversar um pouquinho com a Luana e com a Cássio sobre essa situação. Ô, Luana, você acredita na possibilidade de se sentar à mesa novamente, governo e Congresso, para uma negociação, para uma redefinição sobre a maneira como haveria ou seria feito o controle desse orçamento a partir das emendas parlamentares? Olha, eu acho que a situação vai acabar exigindo essa postura dos legisladores, dos membros do executivo e com essa mediação, esse apoio do judiciário. Vandro, eu não vejo no momento, pela medida firme que foi tomada, independente das críticas que foram feitas, foi uma medida realmente dura, onde foram bloqueados esses recursos para as destinações que já haviam sido programadas. E, obviamente, isso gera uma instabilidade dentro do legislativo, porque essas verbas já estavam direcionadas e, obviamente, prejudica também os municípios que estavam prevendo recebê-las. Porém, acaba criando um certo mecanismo de pressão para que essa conversa aconteça.
E, de novo, até como colocou aqui o deputado, falando sobre a questão de como isso se operacionaliza, de fato não deveria ser uma dificuldade você prestar contas de um recurso público que está sendo direcionado para aplicação e que precisa minimamente ser justificado, atrelado a projetos, atrelado a convênios que já existem, como foi colocado aqui. Nós já temos emendas com um formato transparente, por que não migrar para isso? Então, acho que esse embate, ele só mostra que há uma dificuldade do Congresso, principalmente na minha visão, de entender que essa missão constitucional, esse dever constitucional de transparência, ele independe de cenários, ele independe de uma decisão judicial, como foi esse caso. Ele deveria ser uma premissa da atuação do Congresso e ele mesmo, de forma proativa, não empurrar isso para os municípios, mas sim trazer para si a responsabilidade. Acho que a pressão do prazo, Evandro, vai acabar fazendo com que esse consenso, esse bom termo, como foi dito aqui pelo ministro, chegue rápido. Agora, Cássio, a gente está falando de um cabo de guerra, né? Porque a partir do momento que os ministros do Supremo Tribunal Federal suspendem as emendas, o Congresso intensifica o seu movimento, inclusive com a possibilidade de liberar para votação a pauta que restringe as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há um outro bastidor ali de que vários parlamentares também estão falando na possibilidade de, digamos, tirar o pé do acelerador em relação a projetos que são importantes para o governo federal, por entenderem que há, sim, uma digital ali do presidente da República nisso. E aí eu te pergunto, quem que vai vencer esse cabo de guerra? Quem vai vencer, eu não sei, Evandro. Sei que quem perde é o povo, né? Mas, no final das contas, os três poderes estão envolvidos nesse imbróglio. Eu acho que os três são responsáveis pelo problema e os três, de uma forma ou outra, são prejudicados pelo problema. Então, há necessidade de nós chegarmos a um consenso, há necessidade de nós chegarmos a uma solução. Eu imagino que será feita a modulação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, serão julgadas, já foram julgadas inconstitucionais as emendas PIX, mas essa decisão só terá eficácia daqui a 1 ano, daqui 2 anos. E nos próximos orçamentos, essas emendas PIX, essas emendas mais céleres, elas terão uma nova roupagem e terão uma nova denominação, e aí Executivo, Legislativo e Judiciário contribuindo para essa construção, estarão os três contemplados, ou pelo menos estarão os três menos bravos com essa história. Mas fato é que, eu disse no começo e vale falar no final, os grandes prejudicados neste momento são os municípios e a população que vive nestes municípios. Por quê? Os municípios pequenos no Brasil têm muita dificuldade orçamentária e nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, as emendas parlamentares, especialmente as emendas PIX, que têm menos restrições sob o ponto de vista orçamentário, passaram a compor os orçamentos desses municípios. E se elas forem retiradas de forma abrupta, esses municípios serão muito prejudicados.